Essas camaradinhas aqui foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Isso significa que a gente honrar Jesus, a gente é honrado por ele, a gente é compensada, as compensações vêm dele, né? Quando a gente o honra, aí independente de ser homem, ser mulher, aqui é porque ele ressalta as mulheres, né? Faz essa ressalta aqui a atividade dessas mulheres. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu filho amado. Para te agradecer, Senhor, primeiramente, por mais um dia de vida, na sua presença, Pai. Quero agradecer, Senhor, pelos meus irmãos que estão em comunhão comigo neste momento, Pai. Meu filho na Austrália, Dona Lucinha lá no Ceará, o Fábio nos Estados Unidos, e eu aqui em São Paulo, Pai. Eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, pela alegria que traz, que percebo no coração de cada um deles, ó Pai. Porque eu sei, Pai, que o nosso contato está contigo. Nós não perdemos o contato. E isso é importante, Pai, para nós, que podemos sentir a Tua presença no nosso meio. Nos orienta neste dia, Senhor, nos dá um dia de paz na Sua presença, abre os caminhos, abre nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender cada vez mais a Sua palavra e o destino para nós, Senhor. Sê conosco, Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí, agora sim, clareou aí, né, gente? Tem uma luzinha aqui. Ontem a gente parou aqui na 33, não foi? 30 crucificação. Estavam falando a respeito disso. Vamos ler novamente essa crucificação 33 ao 47? Amém. É isso aí, Fábio? Pode ser, seu Marco. Pode ser? E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia: Jesus, Pai. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, e hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Chamando Jesus com grande voz,
disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltar batendo nos peitos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A crueldade do ser humano não para, não para, não para, não tem. Não tem limite, não tem limite. Vemos todos os dias a crueldade do ser humano, no ser humano. Como o ser humano é mau. Como o ser humano é mau. Não. A natureza humana, sem Jesus, não tem nem o que dizer, viu? Colocaram Jesus na cruz e ficaram escarnecendo ainda. Como é que as pessoas podem ser tão cruéis? Vendo alguém que foi pregado vivo numa cruz, pregado vivo, numa cruz, e as pessoas ficam ali escarnecendo da pessoa, de um ser humano. Tudo bem, Jesus era Deus, mas vamos supor, aqueles outros que estavam do lado dele eram humanos, mereciam estar ali, mas eles não se escarneceram deles, nem se incomodaram com aqueles lá, mas com Jesus, eles humilharam de tal maneira que eles não se conformavam em abusar, em fazer chacota, né? Eles escreveram em 3 idiomas ainda. Eis o rei dos judeus. Em 3. Não se conformaram nisso e ficavam provocando a pessoa ali na cruz, fazendo chacota. Ah, você não é o filho de Deus? Sai daí, sai daí. E riam. E olha, isso aí eu vou te falar, cara, sinceramente. Eu fico assim indignado de tamanha blasfêmia que eles cometeram. Por quê? Tudo isso. Jesus tinha que passar por amor de nós. Foi pouco não, hein? Não foi pouco. Depois de ter judiado, escarnecido dele, de ter colocado aquela coroa de espinhos sobre a cabeça dele, cuspido no seu rosto, esbofeteado, empurrado, fizeram carregar aquela cruz. E ali ainda fizeram o que fizeram. E Jesus, o que Jesus fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não sabem mesmo. Não sabiam mesmo o que estavam fazendo. Então nós, hoje em dia, nós não podemos nem reclamar de nada, porque se naquele tempo, se naquela ocasião, fizeram isso com o Filho de Deus, imagina o homem hoje, ignorante, acha que é o dono do mundo, né? Não quer dar satisfação para ninguém, faz o que bem entende, vive a deriva. Não, é complicado. Mas ele veio, pagou o preço, e aquele que crê nele, que crê naquele sacrifício que ele fez, a pessoa é salva, resgatada do inferno, do fogo eterno. Está aqui nos mostrando o que temos que fazer para ser salvo.
É acreditar no sofrimento dele, que ele pagou o preço por nós. É acreditar no seu sacrifício. E pela fé, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu dou uma oportunidade para vocês aí falar alguma coisa a respeito. Eu queria trazer uma perspectiva sobre tudo isso que aconteceu para que se cumprisse mesmo as profecias e a palavra, né? E até essa questão da inscrição que havia sobre a cruz de Jesus foi um cumprimento da profecia, né? Porque o que que eles colocavam, o que era escrito ali na cruz, né? Normalmente era escrito o nome da pessoa. E o que que eles escreveram ali? Jesus, o rei dos judeus, em aramaico, grego e latim, Hebraico. né? Hebraico, grego e latim, que era o quê? As três línguas faladas no mundo conhecido ali. Ou seja, cumpriu-se a profecia onde todos que passaram por ali puderam saber quem era aquele homem que estava sendo crucificado, que ele era o rei dos judeus. Então, mesmo sem saber, mesmo sem querer, nada sai dos planos de Deus. E assim a profecia se cumpriu, né? Aquilo ali foi para que todos soubessem quem era ele. Tem outras profecias, né, que dizem que ele seria humilhado, que ele seria rejeitado, que ele seria é, ridicularizado, Escarnecido, né? morto, sofreria, né? Então, tudo isso se conheceu, né? Então, embora embora a gente fique com esse sentimento, né, de indignação, que nos faz inclusive pensar, dependendo, né, de qual linha a gente segue aí, acaba até julgando os próprios judeus ou os romanos ou as pessoas naquela época, né? E eu não sei de verdade se isso vai agradar o nosso Senhor, né? Não sei se esse era o desejo dele, se essa é a mensagem que ele queria, o significado que ele queria que a gente tivesse a partir desse fato ocorrido, né? Então, assim, a gente pode olhar para esse fato e, e ver a profecia se cumprindo, e ver o sacrifício de Jesus por nós, porque ninguém teria feito aquilo com ele se ele não tivesse deixado. Então, ele nos mostra também o perdão, não só para todos nós, mas para aqueles que fizeram tudo isso. Ele pede, né, ele intercede por aqueles que o crucificaram ali. Pai, perdoa, por eles não sabem o que fazem. Então, é, isso nos ensina o tamanho da misericórdia de Deus. Isso nos mostra o quanto, o quanto Deus é bom, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele está disposto a nos perdoar e tantas outras mensagens maravilhosas, né? Então, quando eu olho para essa situação, não tem como não me entristecer também. Mas
eu prefiro me tentar, né, voltar os olhos ali para o lado positivo, assim, para o que Jesus estava tentando nos ensinar com tudo aquilo, para o que ele estava tentando nos entregar com com tudo isso que aconteceu, né? E, e mais provas, o céu se fechou, o véu se rasgou, e ali foi maravilhoso, né? Porque quando o véu se rasga, é o momento em que a gente tem acesso direto ao Pai. Através do sacrifício de Jesus, o véu se rasgou e todos nós podemos ter acesso direto ao Pai através de Jesus, né? Porque ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a luz, como ele diz, né? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente olha para Deus, a gente sabe como Deus é, o caráter de Deus, através de Jesus. E que mesmo diante do sofrimento, ele foi conosco. Então, bom, acho maravilhoso isso, né? Deixar mais pessoas comentarem também. Fala, dona Lucinha. Ela não está Se o Fábio puder comentar, porque está uma zoada aqui perto. Aí eu acho que vai. Vocês estão escutando zoada? Não sei se pode. Não. Não. Então, essa questão do perdão é a questão do amor, que está lá em João 3,16, que é o versículo que, quando Lutero leu este versículo, pôs os olhos no versículo, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Lutero pôs os olhos na mão, ou nesse versículo, ele disse que se a Bíblia inteira não existisse, fosse só esse versículo, já estava valendo. Então, é um amor tão grande, é um amor imensurável que chega a nos constranger e não entendemos. Mas apenas cremos, temos a fé. Como diz lá em Isaías 53, né, no capítulo 53, que é um dos capítulos mais emblemáticos lá do livro de Isaías, né? Capítulo 53, onde Isaías diz que ninguém deu crédito à pregação, ninguém, ele olhava e não via beleza nenhuma naquele homem. Tudo isso profeticamente dito há 700 anos atrás. Ele não via beleza nenhuma, porque ele contemplou realmente o sofrimento de Cristo. E assim, essas trevas, dizem os estudiosos, que essas trevas foi para ocultar mais assim a transfiguração de Jesus sob o ponto de vista humano do sofrimento, né? Então, assim, e o que me toca também demais neste capítulo é perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, até o momento da ignorância, Jesus está ali amando, 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 pelejando, pelejando para que pessoas se arrependam, para que pessoas venham a si, em contraste com o outro malfeitor que diz: rapaz, ele fez, ele não merece, nós merecemos, ele não merece, ele não fez nada para estar aí nesse lugar, mas nós fizemos. E aí vira-se para Jesus e diz: tem compaixão de mim. Eu estou falando com as minhas palavras, não estou lendo o versículo. Tem compaixão, Jesus, de mim, se compadece de mim. E Jesus vai e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o grande ato de amor do pecador arrependido, ainda que seja de última hora. Ainda que seja de última hora, eu queria até ver aqui. Acho que, deixa eu ver só que em Atos 3 diz o seguinte: quando Pedro está no templo discursando, ele cura uma pessoa. E aí o pessoal fica admirado. Aí Pedro, o que que Pedro diz?
no capítulo 3, verso 15 de Atos, Pedro diz assim: E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro falando. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que veio. Ou seja, pelo nome de Cristo, fortaleceu a Pedro fazer aquilo ali, porque estava todo mundo idolatrando a Pedro, porque ele tinha curado uma pessoa. E Pedro vai e diz: pelo ele que me fortaleceu, eu estou fazendo isso por causa dele. E vedes e conheceis a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Ou seja, eu fiz isso porque Jesus me capacitou, Jesus me arregimentou para esse momento. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Ou seja, como o James falou, é muito difícil a gente julgar esse povo pela ignorância. Isso aí realmente só pertence a Deus. Crueldade é, porque a crueldade era tamanha naquele momento que os bandidos mais sanguinários, mais ruins mesmo, maus, eles eram crucificados. Por isso que Jesus foi crucificado, era o pior tipo de morte que tinha naquela época. Era a morte de cruz, morte vergonhosa. Jesus morreu praticamente nu naquela cruz, era o tipo de morte mais vergonhosa que tinha. E aí Isaías ainda diz que ao Pai agradou moê-lo. Tamanho é o amor de Deus, que deu o seu filho unigênito. E Deus se agradou de moer o seu filho. Lá em Isaías 53 está lá. Está escrito. Então, assim, é amor, é muito amor. E arrependimento, e só estaremos com Ele na glória celestial. Só estará com Ele na glória celestial quem crê nele, quem tem a fé nele. E ainda antes de ontem, eu escutei por acaso algo que estampou assim no celular, pregação de um ex-pastor, aliás, uma palestra, um podcast, eu acho que era um podcast, de um ex-pastor que falava coisas horrendas sobre Jesus. Eu digo, como o inimigo trabalha nas mentes humanas? Como é que esse homem era pastor e diz as heresias que está dizendo aqui agora? Chega o rapaz que estava entrevistando o podcast, ficava assim, ficou abobalhado, não sabia nem o que falar, não sabia nem o que dizer. A única coisa que ele disse, eu não entendo nada de Bíblia. E ali eu pensei no meu coração, tá bom de entender, tá bom de, por conta disso aí, começar a conhecer as escrituras e discernir o que é bom, o que é ruim, o que não é, que tem que crer em Jesus, porque sem ele não há salvação, ele é o único caminho, a verdade e a vida, foi ele próprio que disse isso. Era amor demais e assim, Jesus sofreu, acho que aqui como diz, né? Era quase a hora sexta, quer dizer, meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra e rasgou-se o véu. E aí Jesus clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Vendo o centurião que isso tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente isso era justo. Será que esse centurião, quando ele diz isso, ele consentiu na morte de Jesus, mas ao mesmo tempo ele disse: verdadeiramente isso era o filho. E aí eu creio que ele teve perdão, ele conheceu. Naquela hora o véu do tempo foi rasgado para ele também, que reconheceu, como é rasgado para todos nós hoje. Para todos nós que estamos aqui debruçados diante dessa palavra, diante das Santas Escrituras, das Santas e Sagradas Escrituras. E assim, oxalá se todos tivessem e quisessem, tivessem esse desejo de conhecer as Sagradas Escrituras. Mas nem todos querem, né? Mas mesmo os ignorantes, de última hora, eles vão ter parte com Jesus. Amém? É isso. Dona Lucinha, isso aí. Fábio, quer falar alguma coisa, Fábio? Glória a Quer Deus. continuar aqui o 49? Muito pesado esse trecho, né? Para comentar, né? Um trecho que traz muita dor no nosso coração, né? De saber que Jesus teve que passar por todo esse sofrimento, né? E, e a dona Lucinda falou, né? Deus ainda se alegrou, né?
não é por moer Jesus, não por ser perverso, né? Mas por amor a nós, né? Ele sabia que aquilo ia nos livrar, né? Ia nos reconciliar com Deus, né? E isso é uma pergunta crucial, né? Porque eu lembro que eu sempre tinha muita dúvida, por que que o sacrifício de Jesus tinha salvado a humanidade, né? E é uma dúvida muito coerente, assim, das pessoas que começam a estudar o Evangelho, que, né, se aproximam começam a querer aprender sobre Jesus. Por que que Jesus é dito o Salvador, né? Por que que o sacrifício de Jesus foi necessário, né? E aí a gente volta lá no princípio, né? Volta lá em Gênesis, no pecado original, né? Onde Adão fez né, o primeiro pecado ali, e onde Deus, né, a humanidade se afastou de Deus, né? Através do pecado. É, e, e aí, lembra, né? Deus passeando no jardim ali, né? Falando, Adão, cadê você, né? E Adão escondido, né? E aí Deus sacrifica um animal e coloca em Adão, né? E Eva ali, para que eles pudessem estar na presença, né? E falarem com Deus ali. Então ele foi uma expiação dos pecados de Adão, né? Momentânea ali. Mas aquela expiação ela era temporária, ela não era permanente, né? E a partir do momento que Adão e Eva, né, foi tomado pelo pecado, a partir daquele momento a gente só conseguia se aproximar de Deus através da expiação que ocorria, né? Temporária de um animal, né? Que era o mais limpo possível, né? Sem marcas, sem manchas. Era uma forma mais próxima ali de encontrar um animal purificado, né? Mas nenhum era capaz, né? Nenhum era suficiente. O único que realmente era um cordeiro puro, né? Capaz de realmente de nos reaproximarmos, né? Reaproximar a humanidade de Deus, era Jesus, né? Era um perfeito, né? Então, por isso Jesus veio, né? Com todo amor ele veio e se sacrificou por nós, né? Para que realmente os nossos pecados fossem expiados permanentemente. E, e a nossa comunhão com Deus fosse restabelecida, né? E nós fôssemos permanentemente reconectados com Deus novamente. Porque até então o homem, na antiga aliança, ele vivia perdido, vivia sem o Espírito Santo, né? Ele não tinha a presença do Espírito Santo, não era guiado pelo Espírito Santo. Tinha alguns profetas, né? Que eram chamados de adivinhadores, na época, não eram nem profetas, que guiavam, mas não tinha mais essa conexão. Jesus veio e por isso o sacrifício de Jesus foi necessário, né? Para que a humanidade se aproximasse com Deus novamente. E James citou aí, né? O véu, quando finalmente Jesus, né? Carrega todos os nossos pecados, quando ele assume todos os nossos pecados, né? E passa por todo aquele sofrimento. A gente vê até no Getsemane ele sangrando, né? Jesus suando sangue, né? Porque ele sabia aquilo que ele ia passar, né? E se a gente, com os nossos pecados, já, já passa por tanto sofrimento, né? Imagina Jesus carregando o pecado da humanidade toda, né? Sobre ele, né? Tamanho sofrimento de Jesus ali. E eu estava vendo aqui lembrando, né? Porque o véu não é qualquer véu, né? Falando eu estou tentando buscar aqui as medidas do véu, mas eu não, acho que não me trouxe aqui, desculpa. Era muito espesso e alto. Alguns estudiosos dizem que tinha cerca de 18 metros de altura e 10 centímetros de espessura, representando uma barreira impenetrável ao acesso humano.
direto à presença de Deus. Então, é um véu muito espesso, né? E muito pesado. Não era fácil de ser manipulado, né? Mas ali, quando Jesus, né, suspirou, esse véu ele foi cortado ao meio, né? E ali, finalmente, tivemos acesso ao Espírito Santo, né? A humanidade, finalmente, né? Que diz, né, que Jesus foi, pegou a chave do inferno, né? E tem até o pessoal que brinca, né? E o que é? Que o diabo governa o mundo, né? Mas ele não tem as chaves, né? Jesus vai voltar, né? Ele não é o dono do mundo, né? É isso aí, Fábio. Bem colocado. É, Dona Lucinha, eu ia pedir aqui, com a permissão de vocês, para a Dona Lucinha ler aqui o 49 ao 56, Então, a gente interessante meditar. essa informação aí, viu, Flávio, do véu. Para mim era um véu igual aqueles véus fininhos que as mulheres usavam na igreja. Nada. Olha só, hein? Era um, era um, pô, você falou 10 centímetros, cara. Eu nunca vi uma cortina com nada parecido. Você Porque a imagina? luz, o véu, ninguém podia ter acesso, né? Porque matava, né? A pessoa, né? A gente ficava realmente protegido. Acho que eram 18 metros de altura, 9 de largura, né? Grande, e 10 centímetros de espessura. Imagina. Ih, você imagina? Era praticamente um tapete. É, é, James, a história do véu aí que o Fábio falou, quando você vai, a gente indo lá para o Antigo Testamento, né, a construção do tabernáculo, né, seu Mário? Na construção do tabernáculo, Sim. Deus, né, James? Deu todas as instruções de tudo que haveria no tabernáculo, né? Aí por aí você tira, e muita gente, às vezes, fala, só aproveitando só aqui o gancho, porque muita gente critica igrejas que se esmeram em fazer bonito, um templo bom, um templo bonito. Aí eu fico pensando, eles, poxa vida, Deus deu toda a instrução a Moisés na construção do tabernáculo da melhor forma possível. E olha que era no deserto, 40 anos no deserto, lá de Israel. E ele dá as instruções a Moisés da construção desse tabernáculo nos mínimos detalhes, colchetes de ouro. Então, Deus quer primazia até no templo para adoração. Não significa dizer que ele não está no templo, mas é porque eu estou falando de pessoas que criticam igrejas bonitas por serem bonitas, templos, na verdade, templos, né? Porque igreja somos nós, mas templos, porque o templo, porque para que isso, para que aquilo? Ora, Deus, no começo da história da humanidade, Deus deu essa instrução a Moisés, então está lá no Êxodo todas as instruções de todos os utensílios do templo. É só um parêntese aqui que eu fiz, assim, porque é para a gente deixar de ser bobo, criticar, só porque a igreja é bonita, só porque isso, porque é aquilo. Mas seu Mário, é a partir dos 50, não? Sepultamento de Jesus, é isso. Na É minha divisão, 49, né? Queria fazer um 40, comentário, dona Lucia. Esse dia diga. a senhora tá falando isso daí, me fez lembrar, porque acho que foi ontem, eu estava assistindo um vídeo no YouTube e tava um pastor falando justamente sobre isso. Ele acho que é genro do pastor Márcio, né? Lá de Minas, O né? André, o André Valadão, né, da Lagoinha, daí de Não Orlando, sei né, qual que é o nome Fábio? dele. Eu não sei qual que é o Ah, nome dele, mas ele tava com, o G é Felipe, é Felipe. é, ele O tava G. contando quando ele foi para o Rio de Janeiro. Ele tinha, sei lá, o propósito de ir para o Rio. E quando ele chegou lá no Rio, aliás, ele estava na mesa com o pastor Márcio, e aí um outro pastor, falou, não conhecia ele, e profetizou, falou, olha, esse cara não tinha que estar aqui não. Hoje eu estou vendo ele num lugar que vai ter muito carro entrando e saindo. E aí foi a palavra que o pastor Márcio precisava para poder abençoar ele e ele poder ir para o Rio. Né, ele é casado com a filha dele, inclusive. É, a E ele foi para Mariana o Rio Valadão, e ele exatamente. estava contando como é que ele montou a primeira igreja de parede preta, né?
E quando ele chegou lá no Rio, ele fez um evento na casa dele, acho que tinha 90 pessoas no primeiro dia. Aí no segundo já tinha cento e poucos. No terceiro evento já tinha 200. Falou, "Ah, precisa montar uma igreja, né?" E ele não queria montar, enfim, conta toda a história dele lá. Mas sei que no final das contas, um pastor liga para ele e fala, ó, tem um prédio aqui, monta a sua igreja. E essa igreja que ele foi montar era do lado de uma boate. E ele falou, pastor Márcio, ele falou, olha, eu precisava montar uma boate, precisava montar uma igreja, mas essa igreja eu estava pensando em fazer assim, assim, assado. Por quê? Porque as pessoas estão na boate, vão olhar para a igreja, parede branca, toda formalizada, não vão virar cara, não, eu quero que esses caras entrem na minha igreja. Sei que ele montou aquela igreja como se fosse sei lá, uma discoteca praticamente, né? Mas não era, não tinha música de discoteca, nada, era um culto. Mas ele falou que no primeiro dia tinha fila. Inclusive as pessoas que iam para a boate entravam na fila da igreja achando que estavam indo para a boate. Quando chegar, caía dentro da igreja. Ele falou que um ano depois o cara, até o dono da boate fechou a boate e se converteu também. Todo mundo foi. Imagina, né? Glória a Deus. É em Niterói, né, Fábio, a igreja dele. Bom, vamos aqui dar continuidade. Amém. Deixa eu ver. O seu Mário disse que é do 49. No meu aqui começa dos 50, mas vamos ler do 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Aí passa para o sepultamento de Jesus, aqui. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo vir o túmulo com o corpo, foram ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Finaliza aqui no 56. Amém. Ah, Jesus amado. Aqui em Provérbios, capítulo 11, versículo 31, fala que eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador, né? Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. A punição vem. Pode ter certeza que a punição vem. Ela não deixa de vir, não. Ela vem. Fez, plantou, vai colher. Não tenho dúvida disso. Mas aqui se cumpriu mais uma palavra no reino de Deus sobre o que se havia dito a respeito de Jesus, né? Que ele foi sepultado. Olha aqui. E todos os seus conhecidos e mulheres que juntamente o haviam seguido de Galileia estavam de longe vendo as coisas. Estavam longe vendo essas coisas. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Você vê que esse José de Arimateia, esse homem, ele não participou daquelas reuniões que acusavam Jesus, que os republicanos e os fariseus
e os saduceus faziam para tramar contra Jesus. Esse José de Arimateia, ele não participou dessas reuniões e ele tinha um pensamento completamente diferente. E ele pensava, a própria Bíblia aqui relata, né? Que ele não tinha consentido no conselho, nos atos dos outros aí. E ele também esperava o reino de Deus. E ele foi exatamente, já viu uma profecia sobre ele, né? Ele pediu o corpo de Jesus e, tirando, o envolveu no lençol e pôs no sepulcro escavado na penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Ele colocou Jesus num lugar assim, especial, sabe, amados? E ao amanhecer, dia da preparação, no sábado, as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto seu corpo. E tinha que voltar no outro dia, né, para embalsamar o corpo, né? Havia toda essa preparação naquela época, né? Então aí onde vem a Maria de Madalena e as mulheres vieram para embalsamar o corpo de Jesus. Não era no dia seguinte, era alguns dias depois, né? Mas como Jesus já havia, já havia falado que ele havia de ressuscitar no terceiro dia, quando eles lá chegaram, não acharam nada, né? Meu Deus, que coisa, né? E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Meu Pai, tudo isso havia de passar. Pode falar, dona Lucina. A senhora leu? Pode falar. É sobre o que eu vejo aqui nesse pequeno trecho é assim, a honra que Deus deu às mulheres, né? Porque elas foram com Jesus, elas vinham seguindo Jesus todo o tempo, né? Já algumas delas citam os nomes, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, né, eu não lembro agora o nome das demais, eram as quatro que citam no dos evangelhos anteriores, e mais outras, né, que seguiam Jesus e ficaram até o fim, foram elas que foram preparar, né, fazer todo o preparo, aqui fala no dia da preparação, que era sexta-feira, o dia da preparação, né, antes da Páscoa, e foram as primeiras a ver Jesus ressurreto, né? As mulheres. Então aqui vai toda a honra, assim, às mulheres que Jesus, né, tributou, né? Que a mulher naquela época não tinha valor, não era nem contada, não fazia parte do censo de Israel. Mulheres e crianças não faziam parte do censo, né, que era feito em Israel. Mas essas camaradinhas aqui foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Isso significa que a gente honrar Jesus, a gente é honrado por ele, a gente é compensada, as compensações vêm dele, né? Quando a gente o honra, aí independente de ser homem, ser mulher, aqui é porque ele ressalta as mulheres, né? Faz essa ressalta aqui a atividade dessas mulheres que ficaram com Jesus até o fim, que ficaram com Jesus vendo ele ser crucificado, depois foram para o túmulo, prepararam os aromas, né, as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus e foram a maior honra dessas mulheres foi as primeiras a ver Jesus ressuscitado e depois ia avisar os discípulos, né, como Jesus mandou. Vá, Maria, avisa que eu estou vivo, eu estou aqui, como está conosco até hoje, e estaremos com ele. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes e fiel para recebermos a coroa. Como diz em Apocalipse, fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Né? Que sejamos fiéis até o nosso dia.
E no sábado diz que elas descansaram, né? Que era o mandamento judeu, né? No sábado, o Shabat. Então, é isso. Amém. Sabe que eu estava vendo aqui, mais uma profecia foi cumprida, né? Aliás, foram várias, é que eu não sei todas, mas assim, aí eu estava vendo na minha Bíblia aqui, naquela parte onde Jesus está crucificado, ele leva lá em Salmos 20, versículo 7. Olha o que diz: Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Olha só. E depois, mais uma. Essa questão da morte de Jesus, né? A morte de Jesus, lá em Isaías 53, ele fala, né? Na verdade, 53:9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Ou seja, quantas centenas de anos antes fora escrito isso, né? E aí, na sepultura com os perversos, ou seja, Jesus ele foi morto ali entre dois criminosos, dois ladrões, ele estava no meio. E depois esteve com o rico na sua morte, que é justamente José de Arimateia, que era um homem muito rico e que lhe ofereceu um túmulo novo. E Jesus era inocente e foi condenado injustamente. E aí hoje, mais cedo, eu estava assistindo uma entrevista um podcast, né, com o Rodrigo Silva, e é muito interessante alguns bate-papos que ele faz, sabe? E aí um dos entrevistadores falou assim, né? Escuta, mas Jesus não poderia ter lido todas essas profecias e aí cumprido-as uma vez que ele as conhecia, né? E ele disse, de fato, sim. Como é que você me explica, então, além dos milhares de milagres que Jesus fez, como pode ele, então, cumprir profecias até mesmo depois de morto? É para se pensar, né? Porque eu tenho certeza que isso deve ser uma dúvida de muitas pessoas, sabe? E eu mesmo já cheguei a pensar nisso, né? Mas até depois de morto, ele continuou cumprindo as profecias. Ou seja, é, é para não restar dúvida, sabe? De todas as coisas que aconteceram, não só sobrenaturais, como os milagres, como o véu se rasgar, como o céu escurecer no momento da sua morte, os terremotos que aconteceram, a chuva que de repente caiu do nada, e até os próprios homens que estavam ali na sua guarda reconhecerem no mesmo instante. E, e tudo isso feito para que nós pudéssemos fundamentar a nossa fé em algo é, irrefutável, sabe? Para nos ajudar, porque não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Mas ele só pode nos ajudar se houver fé da nossa parte. Então, por misericórdia dele, por nós,
Ele nos mostra todas essas coisas para que nós possamos acreditar nele. E através do nosso exercício de fé, alcançarmos toda essa maravilha, né? E feliz daquele que conhece e reconhecer, que consegue viver na presença do Senhor. Um homem que tem Deus é no mínimo, no mínimo, no mínimo, muito mais feliz do que aquele que não tem. Amém? É, Amém. é. Amém. Glória a Deus. Ô, James, você falou aí em Salmos, deixa eu ver, todo mundo não, né? Você falando aí em Salmos, vocês já, depois vocês deem uma olhada no Salmo 69, que é o sofrimento de Davi que prefigura os do Messias. Lendo só 2 versículos desses salmos. E os salmos foram escritos bem antes de Isaías, que Isaías já foi 700 anos antes de Cristo. E os salmos, esse aqui é Salmo de Davi, né? Porque tem alguns salmos que foram de outras pessoas, Asaf, Moisés, mas esse é de Davi. Eu vou ler só 2 versículos para vocês. Meu Deus, as escrituras se completam demais, se conectam demais. No Salmo 69, verso 2, diz assim: Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Quantas piadas tem em mesas de bar com Jesus. Há até pessoas que dizem assim: Ah, tá, eu tô tão lá para cima, tô tão que não faço mais um quarto, já estou chamando Jesus de Genésio. Piadas até mais fortes do que isso, bem mais forte. E aí o verso 21 diz assim, do Salmo 69, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Está no Salmo 69. Então, é assim, como não crer em algo assim? Como não crer, meu Deus? E como alguém que já creu deixa de crer? É por isso que há pastores, e eu concordo com isso, que uma vez salvo, para sempre salvos. O que que isso quer dizer para mim, no meu entendimento e de muitos arminianos, por exemplo? Se você realmente aceitou, confessou, aceitar não, porque é ele que nos aceita, ele confessou a sua fé em Jesus Cristo, foi à frente, professou a fé e tudo mais, e passou uns tempos com ele, e de repente caiu na buraqueira, como se diz, na gandaia, sabe? E você nunca mais volta porque você nunca foi salvo. Aquele que é salvo, embora passe um tempinho, ainda que seja 3 meses, 2 meses, um ano afastado, mas se ele realmente teve aquela fé, que ele um dia foi à frente confessar, ele tem aquela convicção de que Jesus é o salvador da vida dele, ele acaba voltando. Jesus arrebata ele, arrebata a ovelhazinha dele para o aprisco, como o filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo vem nos ensinar isso. Você pode se afastar do seu pai, como lá o filho pródigo se afastou do pai, que ali representa Deus, mas um dia ele voltou. Ele caiu no mundão, ele gastou, ele disse, fez tudo, fez a farra dele lá, mas ele voltou para o aprisco. E assim são as pessoas que são verdadeiramente salvas, que realmente professam a fé em Jesus com convicção. Mesmo o inimigo, às vezes, puxa para um lado e o lado fraco dela vai, dessa pessoa, mas quando ela faz de coração essa profissão de fé, ela acaba voltando para Cristo. É a parábola do filho pródigo. Então, então é isso, uma vez salvo, para sempre salvo, né? Então eu entendo dessa forma, né? Porque aquele que se desvia e não volta nunca mais é porque nunca foi salvo. Ele foi lá por emoção, ele foi lá, sabe, no ajuntamento ali de pessoas professando a fé, ele foi, chorou, a lágrima desceu, mas não é uma fé verdadeira, não é. É só emoção. Muitos acontece com muitos. Só isso. É. Ô, glória. Querido Deus, amado Pai, louvado seja teu santo nome, Senhor. Bendito sejas tu, Pai. Obrigado, Senhor, pelo maná de hoje, pois a tua palavra diz, Senhor, que não só de pão viverá o homem, Senhor,
E tu, Pai, nos alimenta todos os dias, alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma, e alimenta até o nosso corpo, Senhor, com toda a sua criação. Te agradeço, Pai, por mais esse dia, pelo alimento de hoje. Te agradeço, Senhor, por mais um dia, pelos meus amigos e irmãos, pela nossa família, pelo ar que respiramos e por tudo quanto tem feito por nós, Senhor, todos os dias, Pai. Clamo a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos mostrar, Pai, o caminho, nos convencer dos nossos pecados, Senhor, nos trazer arrependimento para que possamos estar arrependidos e limpos, Senhor, na Tua presença, Pai. Para que limpos, Senhor, possamos estar diante de Ti e caminhar ao Teu lado. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Não podemos, de forma alguma, pagar ou compensar o Seu sacrifício. Não podemos fazer nada além de sermos gratos, Senhor. E reconhecer Tu como nosso Salvador. Tu como o caminho para o Pai. Tu, Senhor, como nosso Rei, nosso Mestre. Que sejamos capazes, Senhor, de repetir os Seus ensinamentos, Senhor, de transformar a Tua palavra em vida e alcançar os nossos irmãos. Que a Tua palavra esteja viva em nossos corações e que possamos receber de Ti, ó Pai, a coragem, o entendimento e discernimento necessário para colocá-la em prática, Senhor. Para que possamos, Pai, honrar o Teu nome, Senhor, e agradar a Ti. Muito obrigado, Senhor. Eu peço a Ti a Tua bênção, a Tua proteção para cada um aqui, Senhor. E para aqueles que não puderam participar hoje também. Que o Teu amor esteja sobre cada um, Senhor. Abraçando com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Que todos aqui, Senhor, estejam cheios da Tua alegria, da Tua paz, da Tua bondade, Senhor. Que todos, Senhor, possam enxergar a Tua luz, o Teu Santo Espírito e tudo de bom, Senhor. Que a vida de cada um, Senhor, se acenda, se alegre, que seja um dia, uma semana, uma vida maravilhosa, Senhor, na Tua presença, Senhor, cheio de Ti. Que os corações, Pai, estejam cheios de amor por Ti, de obediência, de louvor, Pai. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória para todos sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.